A paz do Senhor a todos os irmãos, e também a paz das minhas irmãs. Quero cumprimentar a todos. Você que ao assistir esse vídeo pela noite, uma boa noite a você. Você que ao assistir esse vídeo pela manhã ou à tarde, um bom dia, uma boa tarde a você também. Eu preparei aqui, né, algumas pérolas concernente o sinal de Caim, né, concernente ou segundo algumas mentes, né, pensativas dizem a respeito, né? Segundo teólogos, historiadores, né, vão trazer algumas afirmações, né? E alguns dizem que alguns chegam a apontar e até mesmo a afirmar que o sinal que Deus colocou em Caim foi uma tatuagem no seu corpo. E eles, né, chegam a afirmar isso, colocando até mesmo respaldos bíblicos, como, né, no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 11, né, que vai dizer, nesse capítulo, nesse versículo, que Jesus ele tinha um nome escrito em sua coxa, né, que vai aí traduzir aí o capítulo 19, Jesus vindo, cinto no peito, e o nome escrito sobre a sua coxa. Inclusive, nós vamos encontrar essa tradição ou essa tradução na nossa Bíblia João Ferreira de Almeida. Mas também, né, nós vamos desvendar esse mistério, porque o próprio livro de Levíticos, capítulo 19, vai desaprovar essa abordagem. Por isso, né, eu quero aqui colocar três Bíblias: a Bíblia Vulgata, a Bíblia King James e a Bíblia Macatum. Segundo essa Bíblia, a Bíblia Macatum, ela vai desvendar este versículo do capítulo 19. Capítulo 19, verso 11 de Apocalipse, que vai dizer que Jesus está vindo com um cinto no seu peito, né? Esse cinto ele ultrapassa até a sua coxa e no cinto está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui há uma má interpretação, né, do nome. Alguns dizem ou alguns interpretam que está escrito na coxa, não é na coxa. Segundo esta Bíblia, essa tradução, uma tradução mais levada aos originais, né, nós vamos entender melhor, né, que é sobre o cinto que está escrito. Por isso, essa abordagem que o sinal de Caim, né, era uma tatuagem, nós vamos eliminar e não há respaldo bíblico que seja uma tatuagem. Outros dizem que Deus colocou chifres, né, simbolizando a sua maldade, o seu assassinato, a maldade do seu coração, e trazendo aí, né, como símbolo de maldade o próprio, né, Satanás, ou o diabo, como a Bíblia mesmo afirma. Também nós não encontramos respaldos bíblicos, porque até então a Bíblia não nos dá a revelação que Satanás tem chifres, né, mas sim que ele é um anjo caído, né, e após cair, ele é um anjo que perdeu totalmente as suas características originais como santo, como anjo, né? Então não encontramos respaldos bíblicos também, nem nos livros extras bíblicos e nem nos originais, aí também nem nos próprios midrashos nós não encontramos isso. Também eles dizem, há algumas afirmações, algumas mentes pensativas dizem, né, que Caim recebe o pigmento negro, né, e todos que viam ficavam pasmados. Também não há respaldo, porque, segundo alguns midrashes, e também o próprio hebraico vai dizer que Caim ele tinha uma pele
é a pele branca, né? E já Abel é uma pele mais mesclada, não totalmente negra. Então, muitos vão dizer, olha, então Deus ele vai sentenciar, Deus vai tirar o pigmento, a cor da pele de Abel e vai colocar em Caim como sentença, ele vai carregar esse peso, tá? Então também nós não encontramos respaldos bíblicos, né, para trazer essa afirmação, tanto dentro do hebraico quanto também nos próprios midrashes. Nós não vamos encontrar. Então nós também não vamos encontrar nem dentro, né, dos próprios midrashes, né, esta afirmação que vai comprovar que o castigo de Deus foi tirando o pigmento de Abel e colocando em Caim. Há outro comentário, né, pensativos, que dizem, né, que foi a graça de Deus, né? Alguns teólogos, até mesmo professores de teologia, vão pontuar que o castigo de Deus foi a graça. Por quê? Porque ele cometendo o ato de pecado, né, Deus o agraciou, né, com dias de vida, tá? Então aí nós não vamos, isso vai entrar um pouco em conflito com a própria Bíblia, com a própria palavra de Deus, né? Sendo que Deus, quando ele sai da sua terra, ele sai de lá para a terra de Nod, ele sai com a maldição. Ele sai, né? Porque Deus, o próprio Deus, diz, olha, você será, mas os originais hebraicos diz que Deus diz assim: você será mais maldito do que a própria terra. Então ele não sai debaixo de uma graça, tá? Então o hebraico ele dá esta revelação para a gente, né? Diante da sentença de Caim. Então ele não sai debaixo da graça de Deus, tá? Ok? Há outro comentário que diz que Caim tinha. Diz que quando ele sai em direção à terra de Nod, a sentença foi Deus o colocar e deixar ele ser barbudo, porque ele já sai sem barba. Tantos comentários, né? Parece tão à toa, mas eu preciso dizer isso aqui, porque ele diz que Caim quando sai, Caim sai sem barba, pele lisa. Então a sentença foi uma ordem de Deus ao deixar a barba crescer. Sim, do que isso já é uma tradição, né, milenar e outra. Esses procedimentos bíblicos vêm logo após, né, de Moisés, né, trazendo aí os mandamentos, né, de Deus sobre o povo. Então, nós não vamos encontrar esses argumentos antes ou comprovações ainda nesse período, né, de Caim saindo dali e recebendo essa sentença. Muitas linhas de pensamento, né, concernente, né, o sinal de Deus sobre a vida deste homem. Dizem que ele encontrou uma mulher em Nod, e sendo esta mulher gigante, filha de Adão e Eva ainda no Éden. Então, é mais uma linha de pensamento que diz que quando ele chega em Nod, ele encontra-se uma mulher que veio sendo filha de Adão e Eva, né, ainda no jardim, e essa mulher, ela, sim, gigante, né, e diz que a maldição dele, dentro dessa linha de pensamento, foi esta: se casar com uma mulher, né, com uma grande aberração, gigante. Então também não há respaldos bíblicos para isso, porque o próprio hebraico, estudando o hebraico diz que, né, ele leva sim uma de suas irmãs, né, e ele leva sim junto com ele lá, ele a conhece. Há um midrash bem próximo dessa linha de raciocínio da língua hebraica
que diz que essa irmã dele era ela sim, né, já o coração dela era voltado para o coração de Abel, e sendo ela assim mulher de Abel, esse Midrash diz que, né, após Caim matar Abel, ele toma de volta a sua irmã, pois ele a desejava ainda ela sendo mulher de Abel. Então, esse Midrash ele chega próximo, né, da linguagem hebraica. Então, nós vamos entender que também aqui mais uma linha de pensamento fútil, que não há comprovação dentro dos originais bíblicos. Há um comentário também que diz que ele se transforma, né, em um gigante por causa, né, do, do oxigênio, que segundo uma ciência, ela diz que um homem, uma pessoa em um determinado lugar, por falta do oxigênio, ele começa a crescer, as células do seu corpo, ela começam assim, a se multiplicar. Então nós vamos entender, tá? Porque nós vamos buscar dentro da Bíblia Sagrada hebraico, vamos buscar midrashs, línguas antigas da época, e não vamos encontrar nenhum respaldo bíblico que vai comprovar. O resumo disso, né, é trazer até você algumas linhas de pensamentos concernente a isso, mas todas essas linhas não há comprovação, né, bíblica, tanto na nossa linguagem quanto dentro do hebraico, que é o original, que ela é traduzida. Há um comentário que diz que ele recebeu o poder da telepatia, né? Por ele um dos sinais, segundo essa linha de pensamento, né, ele estava em Nod, né, distanciado da família de todos, e o sinal foi esse: ele se comunicar e ele receber esse sinal de Deus, se, de se comunicar telepaticamente. Ele consegue, né, não ficar solitário, pois ele conseguiria poderes até mesmo de se comunicar com animais, né? Então nós não vamos encontrar de maneira alguma esses respaldos bíblicos. Há outros que dizem, isso aqui vai chegar, esse último que eu quero trazer para os irmãos, ele vai chegar um pouco próximo, porque há um Midrash que também se aproxima dessa linha de pensamento que diz que o sinal de Deus sobre a vida dele, né, Deus dá o dom da sabedoria, né? E aí ele se transforma ao decorrer dos dias em um grande mestre, ou na linguagem hoje para o grego, é um grande rabino, um grande mestre, né, da ciência, da sabedoria. Há um midrash que chega próximo dessa linha de pensamento, porque esse midrash ele diz, né, que ao decorrer de Caim ali, Nod, né, ele constrói a sua família, ele tem filhos e ele descobre ele descobre, né, dentro de uma ciência, né, o ferro. Ele começa a trabalhar com o ferro, com o metal, né, e com produtos químicos, aonde ele se torna não só ele, mas a sua própria família ali em Nod, né, a maior família, né, de produção de ferro, de armas e etc. Esse Midrash ele chega um pouco próximo dessa linhagem ou dessa linguagem de raciocínio, de pensamento. Mas a conclusão, né, de todos os recursos e estudos é que não há respaldos bíblicos, né, entre os maiores pensadores dentro da ciência teológica e também, né, de historiadores. Não encontraremos de maneira alguma, e ainda não foi encontrado, né, qual foi o sinal que Deus o colocou em Caim. O que sabemos é que há várias linhas de pensamentos entre teólogos, entre historiadores concernente a este fato crucial, né,
da sentença que Deus colocou na vida de Caim, né? E eu quero terminar esta gravação dizendo para os irmãos que é importante a gente buscar, né, e conhecer a Bíblia Sagrada, principalmente essas histórias tão não dramáticas, mas cruciais, porque a gente pode se encontrar ou se deparar em situações onde esse tipo de linhas de pensamentos estão sendo debatidas ou até mesmo afirmadas, né? Mas nós, ao conhecer a Bíblia Sagrada, nós vamos ter uma conclusão e não ser levado, né, em ritos, né, de doutrinas, de linhas de pensamentos, porque nós, né, entendemos que o que prevalece acima de toda linha de pensamento é a palavra de Deus, é a doutrina das Sagradas Escrituras. A própria Bíblia ela vai nos dizer que o meu povo erra, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Lembrando que alguns, né, chegam a afirmar que mas Deus não me chamou para essa linha, né? Deus não tem esse chamado da minha vida, mas apenas ressaltando o conhecimento bíblico, Deus não especifica, né, para alguns e para outros não. Toda a igreja, todo o corpo de Cristo tem que conhecer a palavra de Deus, não somente, né, em uma medida básica, mas em uma medida profunda, para que não possa ser levado em ritos de pensamento. Em todo essas linhas de pensamentos concernente o sinal de Deus na vida de Caim, né, há muitos, né, como próprios teólogos, pessoas renomadas, chegam a colocar e afirmar pontos cruciais, né, que estão totalmente fora dos padrões bíblicos dentro da própria linguagem original que é o hebraico, tá? E o que mais importante é isso. Se nós não nos empenhar, nós não conseguiremos discernir aquilo que é realmente, o que está realmente, né, na palavra de Deus. E conseguiremos discernir através das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor. Por ela, nós conseguiríamos discernir, né, todas as linhas de doutrinas concernente a tantos fatos cruciais concernentes como esse aqui. Muitos apontam, muitos chegam e a debates, outros chegam até a afirmar, né? Como esses dias mesmo eu cheguei a ver, né, um pastor, um teólogo, chegando a afirmar que o sinal que Deus o colocou foi o sinal da graça. E isso é de fato algo que vai entrar em própria contradição da Bíblia Sagrada. Se naquele tempo não existia ainda o tempo da graça do Senhor, e a graça é uma porta que foi aberta através de Jesus, logo que também ele já sai dali, o hebraico traduz isso, que ele vai sair dali em direção à terra de Nod, né, já debaixo de maldição. Então é algo que vai trazer aí contradição à própria palavra de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.